Bom, muito bem, então começamos a gravar agora, pessoal. Sejam oficialmente, então, muito bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Conforme eu estava falando antes da gente começar a gravar, esse primeiro encontro que a gente está fazendo hoje não é ainda um encontro de matéria nova, de aula, mas sim a gente está aproveitando o encontro de hoje para fazer uma apresentação da disciplina, né, mostrar um panorama geral do que a gente vai estudar, explicar um pouquinho nas ideias que eu estou imaginando como que a gente vai trabalhar essa disciplina. Tá? Não são ideias super rígidas, super fixas ainda, como eu vou explicar para vocês. Elas podem se alterar ao longo do caminho na medida que a gente for vendo como que vocês estão desenvolvendo o desempenho ao longo do curso e tal. Mas eu apresento para vocês já uma ideia geral de como que eu estou pensando em trabalhar essa disciplina. E a gente combina, então, como é que a gente vai trabalhar, né? Pelo menos nesse primeiro período, enquanto a gente ainda está 100% remoto, sem nada presencial, a gente combina mais ou menos como é que a gente vai trabalhar. E à medida que o semestre vai desenrolando, se as coisas alterarem, se a gente começar a ter presença de alunos no campus, então a gente vai recombinando essas coisas. Tá? Então, eu acho, como vocês podem perceber, um pouco o tema desse semestre, assim como o semestre passado de vocês, né? É que a gente está precisando ser bastante flexível nesse período remoto, né? A gente faz planos associados às ferramentas que a gente tem disponível, a forma como a gente pode trabalhar, mas na medida que as situações vão mudando ou coisas vão saindo fora do esperado, a gente vai ajustando e adaptando. Então eu espero que vocês sejam compreensivos com relação a isso. Já estou falando bastante tempo, estou falando há 2 minutos e nem me apresentei, né? Desculpa, acho que a grande maioria de vocês nunca me viu na vida, então é meio grosseria eu já sair falando assim. Eu sou o professor Augusto, tá? Augusto Selk, mas pode chamar de Augusto, nem precisa chamar de professor, pode chamar de Augusto direto, como vocês preferirem, né? Tem gente que fica mais à vontade chamando ou professor Augusto, alguma coisa, mas eu não faço a menor questão, não tenho a menor exigência que vocês me chamem por nenhum título diferente do meu próprio nome, tá? Então, eu sou professor da área da mecânica. Eu estou no Instituto Federal de Hortolândia há 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos. 5 anos e meio já agora. Antes do curso de Engenharia de Controle e Automação abrir, eu estava atuando sempre nos cursos da área da mecânica, integrado em mecânica, concomitante de fabricação mecânica. Inclusive, o curso de concomitante de fabricação mecânica, eu estou na coordenação desse curso há quase 4 anos também. Tá? Então, eu sigo na coordenação. Às vezes, a gente vai ter aulas marcadas num determinado momento. Perdemos alguém estava assistindo, já achou um saco a aula, já foi embora. Então, em alguns pontos, a gente vai ter aulas marcadas num determinado horário, né? Eu gostaria de que a gente tivesse uma constância da forma de aula que a gente fosse fazer, mas por conta dessas responsabilidades de coordenação, às vezes, bem pontualmente, daí a gente tem que repensar, fazer uma aula num momento um pouco diferente ou de uma forma um pouco diferente. Mas tudo isso eu vou avisando a vocês, tá? Não são coisas que são muito de última hora. A gente consegue sempre planejar com alguma antecedência. Então eu sei lá, com no mínimo uma semana de antecedências que naquela semana a gente não vai conseguir fazer aula ao vivo naquele mesmo horário e a gente vai combinando isso. Então eu sou, como eu estava falando, professor da área da mecânica. Eu atuo desde o semestre passado. O semestre passado foi a primeira vez que eu atuei com disciplinas da Engenharia de Controle e Automação. Eu ministrei mecânica clássica para o pessoal do terceiro período, né, do terceiro semestre. E eu ministrei essa disciplina aqui que vocês estão começando hoje, de Geometria Analítica e Álgebra Linear, como DP. Então, o pessoal que tinha feito a primeira edição, né, a primeira turma que teve Geometria Analítica e Álgebra Linear, alguns pegaram DP e fizeram, então, comigo no semestre passado. Vai ser bem diferente, tá, o curso. Não sei se algum de vocês já acompanhou alguma coisa do curso que a gente tinha feito, ou conversou com algum dos 2 alunos que fizeram essa DP comigo até o final. Por ser uma disciplina de DP, foi levada num ritmo um pouco diferente. A disciplina de DP sempre tem umas peculiaridades, hein? A gente nunca consegue começar a disciplina de DP no primeiro dia do semestre. Demora um pouco até o pessoal se matricular e tal. Então o semestre acaba ficando mais comprimido e mais compacto. E além disso, como é uma disciplina de DP, como era uma disciplina de DP, eu tentei fazer um curso que talvez a gente não tivesse abordado todos os pontos da ementa da disciplina, né, ao longo dessa disciplina, ao longo do curso do semestre passado, mas focando sim nas coisas mais importantes que os alunos teriam que aprender. Então é um curso meio customizado ali para o pessoal que pegou DP.
Tudo isso para dizer o quê? Que eu já dei essa disciplina antes, mas eu me sinto como se eu estivesse dando essa disciplina pela primeira vez, porque é um ritmo totalmente diferente. Quando a gente tem uma turma cheia, quando a gente tem uma turma que não teve aquele trauma, entre aspas, de passar e reprovar uma disciplina, a gente vai ter toda uma abordagem diferente, uma abordagem dinâmica, e por isso, mais uma vez, para mais uma coisa, eu peço a compreensão de vocês, que a gente vai estruturar esse curso ao longo do caminho. Eu tenho ideias sobre como a gente vai proceder, mas talvez a gente vá adaptando um pouquinho as coisas ao longo do caminho, tá? Não sei se vocês querem saber um pouquinho mais sobre mim. Vocês devem perceber que sempre que eu falo com os alunos ou falo com colegas professores, né, o pessoal fala assim: nossa, mas você não é daqui, né? Esse sotaque não é daqui. Eu nem acho que eu tenho muito sotaque, mas enfim, não tenho o sotaque da região. Eu sou de Santa Catarina, eu fiz toda a minha formação na Universidade Federal de Santa Catarina, então em engenharia mecânica, sou engenheiro mecânico formado por lá, tenho mestrado naquela universidade também. E para o doutorado, eu fui fazer o doutorado fora, fiz o doutorado na França e concluí ele depois na Universidade Federal de Santa Catarina. A minha área de especialidade associada às disciplinas mais da área que vocês conhecem como resistência dos materiais. Tá? Então, eu trabalho com formas computacionais de resistência dos materiais. Então, qual que é a relação, né, da minha área de especialidade com geometria analítica e álgebra linear? Não existe uma relação direta, mas basicamente eu sou um usuário de ferramentas de álgebra linear. Quando a gente faz a modelagem computacional de coisas mecânicas, a gente usa muitas ferramentas, né? As matrizes aparecem naturalmente, a gente tem que entender propriedades, como que a gente usa matrizes para representar sistemas lineares, como é que a gente resolve esses sistemas lineares. Então, eu sou mais um usuário de álgebra linear do que um professor de álgebra linear. Tá? E vocês vão perceber que eu vou focar, talvez boa parte do nosso curso, eu vou focar mais nessa segunda parte do nome do que na primeira. Tá? A disciplina de vocês aqui nesse PPC atual é uma disciplina que agrupa duas disciplinas que em muitos outros PPCs estão separados. Se vocês olharem PPCs de outros cursos, né, eles muitas vezes têm geometria analítica, uma disciplina por si só, e outra disciplina como álgebra linear. Não tem nenhum problema elas estarem juntas, tá? Elas têm muitas relações, a gente vai explorar isso ao longo do semestre também. Mas eu julgo que para vocês, para a formação de vocês, a gente deveria, nessa disciplina agora, dar um peso muito maior às ferramentas que são mais de álgebra linear do que de geometria analítica. Então, eu diria assim, o que eu estou planejando, né, de novo, que não está 100% marcado na pedra e tal, eu diria que ao longo do curso a gente deve ver mais, por volta de 80% do curso, ferramentas mais pertinentes à álgebra linear e 20% do curso, coisas relacionadas à geometria analítica. Tá? Vocês não vão ficar deficientes em informação de nenhum dos dois, se tudo der certo ao longo do semestre, se eu conseguir fazer meu papel aqui com vocês. Mas eu julgo importante a gente fazer esse peso pendendo mais para a álgebra linear, porque são coisas que têm aplicações práticas para vocês na atuação profissional de vocês no futuro muito mais importantes, né, do que a geometria analítica. Vocês terem noções de geometria analítica é muito importante, mas em termos de concepção de coisas, de visualização de coisas, isso é interessante, sim, mas vocês dominarem técnicas e ferramentas da álgebra linear vai ser mais importante para vocês, tá? Então, como é que eu estou pensando trabalhar esse curso? Eu já vou adiantando que a gente não vai fazer uma apresentação tão longa assim hoje, tão pouco, tá? Então, se alguém tiver aí achando que está meio chato, tenha um pouquinho de paciência, logo logo a gente vai acabar, acho que mais uns 20 minutinhos aí, a gente deve chegar até o final do que eu tinha para apresentar para vocês, e depois eu abro para vocês fazerem perguntas para mim. Então, como é que eu estou pensando trabalhar essa disciplina? Né? A gente tem, como vocês viram ali nos horários de vocês, essa disciplina é uma disciplina de 4 aulas por semana, e elas estão separadas em 2 dias. Isso eu acho muito positivo. Tá? Então, de novo, fazendo a comparação com o semestre passado, quando eu ministrei essa disciplina em forma de UDP, era numa única noite, 4 aulas direto. Isso era muito cansativo para os alunos, tá? Se ficar assistindo aula durante 4 aulas, ou ter uma lista de exercícios que foi pensada para ser desenvolvida ao longo de 4 horas, é bastante tempo dedicado ao mesmo tema e eu não acho que seja muito produtivo. Eu, particularmente, pode ser que tenha professores que pensem diferentes, né? Mas eu prefiro quando eu tenho disciplinas maiores, assim, disciplinas com 4 créditos, que elas sejam divididas em 2 dias, porque isso dá um tempo dos alunos respirarem, né, digerirem um pouco a informação. Então, a gente passa um pouco de informação num dia, na hora que a gente vai complementar as aulas daquela semana, você já teve tempo de refletir sobre aquela primeira coisa e talvez já traga perguntas. Eu acho que fica uma coisa mais dinâmica. Tá? Feliz ou infelizmente, as aulas aparentemente estão em dias consecutivos, né? Até vou conferir aqui para não falar besteira para vocês.
Se eu falar besteira, vocês me corrijam aí, tá? Mas se eu não me engano, a gente vai ter aulas então na quarta e na quinta, tá? Na quarta no começo da tarde e na quinta nesse horário que a gente está fazendo agora no finalzinho da tarde. Então, eu gostaria até que tivesse uns diazinhos a mais ali no meio, né? Se a gente fizesse, por exemplo, uma parte dessa aula no começo da semana e outra no final, acho que seria ainda mais produtivo para esse processamento de informações. Mas não tem problema, tá? Fazendo duas num dia, duas no outro dia, a gente vai conseguir lidar bastante bem. Para esse primeiro momento, enquanto a gente ainda está nesse mundo 100% remoto, tá? Eu gostaria que a gente fizesse o máximo possível aulas ao vivo. Eu sei que alguns de vocês... Eu sei que tem bastante gente aqui assistindo aula ao vivo, né? Então, vamos atualizar aqui. Nesse momento, temos 25 pessoas assistindo a aula, o que é um número bastante representativo. Acho que tinham 37 matriculados na disciplina. Então, estamos em 2/3 das pessoas estão aí assistindo ao vivo. Isso é bacana, né? Mas eu sei que alguns de vocês talvez não estejam assistindo ao vivo porque ao longo dessa pandemia assumiram outros compromissos, né? Tem gente que está trabalhando no horário do curso e tal e está correndo atrás de assistir essas aulas depois. Ainda assim, eu acho bem produtivo a gente fazer aulas ao vivo justamente por conta dessa interação, tá? De eu explicar alguma coisa, mostrar alguma coisa para vocês e vocês imediatamente poderem dizer para mim, professor, não entendi, explica de uma outra forma, representa alguma coisa diferente, né? Mostra um exemplo diferente que não deu para captar. Eu gosto dessa relação mais direta com os alunos, né? Então, vocês verão que eu não sou um cara que está sempre com a aula muito super fechadinha e tal, né? Eu faço para algumas coisas, né? Se vocês olharem, por exemplo, durante a pandemia a gente investiu bastante tempo e esforço no canal de YouTube do curso de fabricação mecânica, por exemplo. Então, a gente tem lá vários cursos gravados, totalmente gravados, né? Então, um professor falando, apresentando slides, fazendo várias coisas diferentes. Eu fiz vários cursos desses lá, mas eu sinto falta, né, desse contato com os alunos. Então, fica uma aula mais, talvez menos organizada do que se eu estivesse falando sozinho o tempo inteiro, seguindo exatamente os pontos que eu gostaria, desenvolvendo um exemplo totalmente preparadinho antes. Então, fica uma coisa um pouco menos organizada, a gente demora mais tempo para chegar até o final da aula, mas eu acho que é uma aula mais viva, uma aula que tem mais interação com vocês. Então, sempre que possível, eu convido vocês a entrarem ao vivo na aula, vai ser melhor para vocês e vai ser melhor para mim. Então, quanto mais gente tiver e quanto mais gente interagir comigo, efetivamente, durante a aula, acho que mais potencial tem esse curso de ser um curso mais bacana, mais dinâmico. Tá? Então, aulas ao vivo, gostaria de fazer isso, tá? Então, enquanto a gente está nesse mundo 100% remoto, uma ferramenta que eu vou utilizar bastante, eu gosto muito de utilizar o quadro, alguma coisa, escrever alguma coisa como uma ferramenta, né? Então, não curto muito trazer slides já preparadinhos, tão pouco. Tá? Eu falando assim, parece que minha aula é tudo uma zona, né? Parece que está tudo acontecendo meio que enjambrado na hora, né? Não é o caso. Tá? Mas eu curto mais mostrar para vocês e construir com vocês e desenhando para vocês, mostrando como é que as coisas são construídas. Porque eu acho que existe um lado didático importante também, de vocês verem uma pessoa resolvendo o problema e descobrindo como que um problema é resolvido na hora, ou raciocinando em voz alta para mostrar para vocês. Tá? Então, geralmente eu tenho feito isso desde que a gente entrou aí em atividades remotas, né? Eu uso muito o meu tablet, tá? Então eu uso o tablet, eu escrevo na tela do tablet e vocês enxergam a tela do tablet sendo preenchida ao mesmo tempo. E geralmente eu faço isso junto com o meu computador. Então vocês têm a minha tela inteira, tá? O tablet ali para vocês e tem a minha imagenzinha numa câmerazinha embaixo, vocês conseguem me enxergar. Então fica num formato razoavelmente legal assim para assistir, tá? Depois, né? Ao vivo também e depois também fica um formato bacaninha aí para quem não consegue assistir ao vivo ou para quem precisa revisar a aula posteriormente. Existe a possibilidade também de usar um quadro efetivamente, tá? Eu tenho um quadrinho aqui na minha casa. Atualmente, nesse exato momento, vocês estão vendo um cenário que vocês não verão muito. Eu estou tendo que ficar no meu próprio quarto, porque a gente está terminando uma reforma aqui em casa nos próximos dias. Mas, se tudo der certo, semana que vem, ou no máximo daqui a 2 semanas, eu volto a estar instalado no meu escritório com um quadro, tá? Só que, assim, dos testes que eu tenho feito de gravação em casa, não ficou muito legal filmar eu do lado do quadro, tá? Então, por isso que eu tenho usado o tablet. A gente vai ver, tá? A gente faz, se vocês acharem muito monótono a aula, dessa forma a gente explora coisas diferentes. Mas a minha intenção seria utilizar esse formato de aula também. Não sei se vocês já tiveram outros professores que faziam isso, mas eu tenho curtido fazer isso, fica divertido para mim também
o que é uma coisa importante, né? Se eu tenho que estar com vocês 4 horas por semana, é importante que eu sempre tenha motivação para estar ali junto com vocês, trazendo coisas novas, tá? Muito bem, então esse vai ser o formato de aulas, basicamente, que a gente vai ter. E eu, assim, sem muita formalidade, né? Sempre que pintou alguma dúvida, por favor, claro que não dá para abrir o microfone e sair falando, porque senão, se a gente tiver várias pessoas na sala de aula, isso talvez cruze um pouco as comunicações, as linhas de comunicação. Mas levanta a mãozinha, acho que vocês já estão acostumados com o Teams, né? Vai lá, levanta a mãozinha, eu já vejo direto na minha tela que pintou, eu já, em seguida, quando der uma pausa no raciocínio, eu já passo a palavra para vocês. A gente tenta fazer o máximo possível de aula dialogada, embora a gente não esteja todos juntos no mesmo ambiente, tá? Não sei se vocês estão sabendo, mas ao longo desse semestre existe uma boa probabilidade de que a gente retome algum nível de aulas presenciais, tá? Então, ainda não está bem definido qual que vai ser a sequência de atividades que a gente vai fazer, tá? Se a gente retorna com todas as aulas de uma vez, isso é improvável, tá? Mas a gente não tem muito claro como que vai ser essa sequência, quais disciplinas terão, entre aspas, a preferência de retornar com aulas ao vivo quando a gente começar a ter presença mesmo no campus, tá, com vocês. Quando a gente tiver mais clareza a respeito disso, a gente discute como que vai fazer. Mas o que eu estou imaginando é assim, a partir do momento que a gente puder voltar a estar no campus, pode ser que eu faça testes de gravação de aula no próprio campus, tá? E daí sim, filmando um quadro, uma lousa verde com giz, o contraste fica bem bom, e daí talvez a gente consiga fazer uma aula com um formato um pouco diferente, mas isso é para daqui a um mês pelo menos, tá? Esse primeiro mês faremos nesse formato, aulas ao vivo, quartas e quintas, quarta no começo da tarde, quinta no final, eu usando majoritariamente meu tablet com uma câmerazinha, vocês vão me enxergar. Depois a gente vai vendo e vai adaptando isso. Então isso é a questão de aulas. A questão de avaliação, vocês sempre... Acho que muitos de vocês estão aqui para saber como é que a gente está planejando a avaliação, planejando fazer a avaliação dessa disciplina, tá? Eu acho muito importante que vocês façam exercícios para praticar as coisas, tá? Então, você tem... álgebra linear é um tema de estudo velhíssimo, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar cursos maravilhosos de álgebra linear, cursos completos de diversas nacionalidades diferentes, em diversas línguas, em diferentes formatos e tal. Então, quando você assiste um curso, se o curso estiver bem estruturado e tal, você não vai ter talvez tanta dificuldade assim para enxergar e entender o que os professores estão mostrando para vocês. Mas é só ao tentar vocês mesmos resolverem os seus problemas e que vocês desenvolvem as habilidades e vocês percebem se estão afiados mesmo e conseguem se virar sozinhos com esses problemas, tá? Tudo isso para dizer, então, que eu vou passar listas de exercícios para vocês e as listas de exercício compõem uma parte importante da nota. Deixo claro, deixo dito e gravado já desde o primeiro dia, tá? A ideia da lista de exercício não é que vocês copiem a lista um do outro. Tá, acho que eu não estou contando novidade para ninguém, mas às vezes vocês talvez pensem, nossa, o mais importante é eu entregar a lista do que eu fazer tudo certo. Tá? Claro que a lista vai ser avaliada e se vocês tiverem mais erros ou menos erros, isso reflete na nota, óbvio, tá? Mas, e eu sempre digo isso para os meus alunos e eu friso isso. Eu prefiro muito, muito, muito mais corrigir uma lista e ter uma lista nota 5, por exemplo, mas onde a pessoa tentou fazer, e aquele 5 é da pessoa, a pessoa tentou se virar e fez alguma coisa e chegou numa nota 5, por exemplo, do que corrigir uma lista que tem a nota 8, mas que eu percebo que eu tenho 8 listas iguais diferentes. Né? 8 pessoas, uma dessas pessoas fez a lista e as outras 7 pessoas copiaram, todas elas vão ter o mesmo número de acertos ou erros, mas ninguém raciocinou. Depois da primeira pessoa que fez, nenhum dos outros que copiou essa lista raciocinou a respeito. Então é super frustrante para um professor quando a gente recebe listas de exercício dessa forma, com, às vezes, erros super básicos, repetidos várias e várias vezes, o que demonstra que, além de cópia, foi uma cópia sem reflexão por trás, tá? Então eu já deixo avisado para vocês, assim, se vocês não quiserem me deixar brabo, quando vocês tiverem listas de exercício, tentem fazer as listas de exercício. Não tem nada de errado, né? Não tem nenhum problema vocês, ao fazer uma lista de exercício, ver que vocês verem que vocês não compreenderam totalmente a parte da matéria sobre qual essa lista trata. Na verdade, isso é uma ferramenta para mim e uma ferramenta para vocês enxergarem, opa, isso aqui eu preciso revisar mais, tá? Então, lista de exercício, uma parte da nota, não sei exatamente qual é a proporção, não sei quantas listas de exercício eu vou passar para vocês, provavelmente serão no mínimo 5, mais ou menos da forma como eu estou planejando dividir a matéria. Talvez sejam 6, tá? Isso não está 100% fixo aí.
Então, uma parcela da nota são as listas. Depois a gente vai fazer 2 provas ao longo desse semestre, tá? E por que listas e provas? Porque a lista de exercícios, como eu falei para vocês, eu gostaria que vocês tentassem fazer, mas eu não acho que é um problema vocês discutirem entre vocês. Então, como é que faz esse problema? Vocês explicam um para o outro, mas vocês aprendem em colaboração entre vocês. O momento da prova é um momento distinto, é um momento realmente de vocês estarem sozinhos com questões que dizem respeito apenas a vocês e vocês tentarem resolver. Então, sempre que tem provas, especialmente nesse mundo remoto que a gente está, as provas que eu faço para os meus alunos, elas são sorteadas a partir de um banco de questões. Tá? Então, é totalmente equivalente o nível de dificuldade da coisa. Então, por exemplo, com geometria analítica ou com álgebra linear, vocês terão matrizes diferentes para fazer diversas operações sobre essas matrizes. Então, achar autovalores e autovetores de uma matriz e tal. Então, eu crio questões que têm exatamente o mesmo nível de pergunta, mas cada um é uma matriz diferente, com características diferentes, tamanhos diferentes e tal. Então, você não tem como copiar o resultado de um colega. Tá? Então, quando a gente chega nas provas, quando você entra no Moodle e clica começar a minha prova, sua prova é sorteada para você. E é altissimamente improvável que você tenha a sua prova idêntica à de um outro colega. Talvez uma questão ou outra vai ser parecido, mas o conjunto da obra inteira vai ser diferente, tá? Então, por isso que eu digo, são momentos distintos. O momento da lista é um momento que é legal vocês trabalharem em grupo, conversarem com os colegas, mas o momento da prova é um momento que vocês testam as habilidades próprias, né? Então, você tem um tempo definido para fazer, com questões que são apenas suas, e você demonstra se você conseguiu fazer ou não, tá? Então, a minha ideia, então, são essas. Pelo menos 5 listas, talvez 6 e 2 provas. A gente vai marcar isso oportunamente, tá? Não vou trazer agora um calendário de provas, porque eu acho que está meio cedo ainda. A gente vai marcar isso. Mas essa vai compor a base da nossa disciplina. Ao longo da disciplina, se eu perceber que a gente não está conseguindo avançar da maneira como eu gostaria, para a gente cumprir todo o PPC, que eu já vou apresentar logo em seguida, tá? Se eu perceber que a gente está demorando um pouco para chegar no resultado que eu gostaria, talvez a gente faça uma avaliação adicional, que é uma avaliação de um trabalho, né? Então, temas que não são temas coração da disciplina, talvez a gente pegue, sei lá, uns 5 temas, divide a turma em 5 grupos, distribui um tema para cada grupo faz um trabalho sobre isso e a gente faz um dia de apresentação. Então vocês têm apresentação em poucos minutos, em uns 20 minutos, meia hora, vocês veem uma apresentação breve sobre esses temas. Não ficarão especialistas sobre os temas, mas a gente dá conta de fazer tipo um seminário, entre aspas, tá? Não gosto muito desse nome, seminário, porque tem muitos professores, vocês verão ali ao longo da carreira acadêmica de vocês, tem muitos professores que dizem, adoro fazer seminário e muitas vezes, se a disciplina inteira é um seminário, você fica meio com a sensação que o professor não trabalhou, que o professor não deu aula. Nem sempre é verdade isso, mas eu tenho um pouco de preconceito, admito, tenho um pouco de preconceito com o formato exclusivamente seminário para uma disciplina. Mas eu acho que ele se aplica bem para essas coisas, para pontos individuais dessa disciplina, tá? Então, os pesos dessas coisas eu ainda não estou 100% definido e eu vou apresentar para vocês ao longo do caminho, tá? Talvez a gente faça algumas aulas aí teóricas e tal. E na hora que a gente tiver no momento ali de passar a primeira lista, acho que até lá a gente consegue ter definido mais ou menos como é que está o andamento, como é que está o ritmo, e a gente define, então as listas vão valer, sei lá, 30%, as provas vão valer mais 50% e os 20% restantes vai ter um trabalho ou não vai. A gente define isso um pouquinho mais para frente no semestre, tá bom? Então, em termos... assim, forma de aula, forma de avaliação é um pouco isso que eu queria passar para vocês. Que mais? Eu vou passar para vocês também na próxima aula. No comecinho da próxima aula eu mostro para vocês um pouco de bibliografia que a gente pode utilizar. Hoje eu vou mostrar para vocês a ementa da disciplina, tá? Para a gente ver o que vocês vão estudar. Já adiantar um pouquinho, vocês começarem a se familiarizar com alguns termos que a gente vai falar bastante ao longo do semestre. Um deles eu tenho falado várias vezes, né? Matrizes, então acho que vocês vão cansar de me ver falando sobre matrizes. Mas a gente vai ver logo a ementa da disciplina para ver que não são apenas matrizes, a gente tem outras coisas, vocês vão se acostumar. Então a gente vai ver na ementa da disciplina também tem uma bibliografia recomendada e eu vou mostrar para vocês especificamente algumas coisas que eu tenho utilizado para preparar material para essa disciplina. Algumas até nem estão naquela lista de bibliografia que está no PPC, mas são coisas totalmente equivalentes, tá? Não é que eu acho que tem uma grande vantagem num livro
com relação ao outro, é só questão que eu tenho mais familiaridade com alguns livros, e eu vou mostrar para vocês quais são. Não consigo mostrar agora, como eu falei, estamos em reforma em casa, todos os meus livros estão encaixotados, então eu nem sei onde é que está exatamente o livro, ou os livros que eu gostaria de mostrar para vocês nesse momento. Então, esperem um pouquinho, deixa a reforma acabar e eu trago aqui o livro para mostrar na frente da câmera, vocês vão se acostumar a ver eles, tá? Então tá, bibliografia, acho que foi. Sobre essa primeira parte, vocês têm alguma pergunta? Alguém que falou Eu gostaria de saber sobre a presença, como é que ela vai ser contabilizada. Muito bem, Guilherme. Boa pergunta, né? Acho que combinamos essa. Né? Tinha que falar sobre isso mesmo. Então, assim, de novo, né? Estamos 100% remoto e talvez depois a gente tenha algum nível de presença física no campus. Então, são duas contabilizações de frequências diferentes, obviamente, né? Então, frequência, quando a gente tiver frequência no campus, efetivamente, frequência, se você veio na aula e esteve presente na aula, claro, você foi um corpo físico dentro da escola, estava ali dentro de sala de aula, fica fácil eu dizer, ele esteve presente ou não. Enquanto a gente está no remoto, isso é um pouco complicado, né? Então, eu estou vendo que tem um monte de carinhas aqui na minha frente, as figurinhas aqui de vocês, mas pode ser que tenha alguns de vocês que simplesmente entraram na aula, clicaram e estão fazendo outra coisa. Né? Então, estar simplesmente presente naquela sala também não quer dizer presença. Tá? Então, nesse período remoto, a gente tem um amparo, um embasamento de um documento que saiu lá da reitoria, chama Resolução número 85. Você pergunta, inclusive, sobre a frequência, porque você está sabendo que o que está definindo aprovação ou reprovação de estudantes, nesse momento específico que a gente está com atividades remotas, né, com atividades afetadas pela pandemia, é a presença mais do que a nota, inclusive. Tá? Então, saber o que é uma presença é super importante, de fato, no primeiro dia. E nesse documento, então, que define que vocês são aprovados ou reprovados por conta da presença, define o que é presença também. Então, a presença naquele documento, eu não vou lembrar exatamente as palavrinhas que estão escritas lá, mas ele relaciona a presença com participação efetiva nas aulas e entregas combinadas que permitam ao professor avaliar se você fez ou não as coisas. Tá? Então, exemplo. Fazemos uma aula, fazemos uma semana de aula, eu passo alguns exercícios, uma listinha de exercícios. Tá? Você esteve presente na aula, não entregou a lista de exercício. Né? Então, assistiu a aula, mas não entregou a lista de exercício. Lembra da definição de frequência que está lá naquele documento. Né? Eu tenho que ter condições de avaliar se você aprendeu ou não o conteúdo. Se não entregou a lista de exercício, eu não tenho como dar frequência para aquele bloco de aulas que a gente está fazendo. Tá? Que mais? Então, entregou a lista de exercício, não esteve presente na aula, entregou a lista de exercício apenas, né, nada com nada. Tinha, sei lá, 5 questões, escreveu, né, peço para fazer um determinante de uma matriz, o cara escreveu o céu é azul, só para dizer que entregou um documento. Também não é esse o espírito da regra. Né? Então, entregar alguma coisa por entregar não é esse o espírito de frequência, de participação efetiva, de tentar fazer. Tá? Então, você tem que tentar fazer. Você pode ter tido uma nota super ruim, mas você tentou fazer, né? Putz, tentei fazer, não aprendi porcaria nenhuma daquele bloco de conteúdo que eu tinha, né? Só, vamos chutar aí. Só. Um produto escalar de vetores, não entendi bolhufas como aquele negócio funciona, não consegui fazer nada, mas tentei fazer, fiz ali. Então, você vai ter uma nota ruim, mas eu não vou ter como dizer que você não esteve, né? Você tentou, assistiu a aula, tentou, entregou alguma coisa que estava com nota ruim, tem ali frequência aferida, beleza. Segue com a nota ruim, mas a frequência está garantida. Tá? Ficou claro, Guilherme? Ficou sim, muito obrigado. Não. Então, realmente é muito importante a gente ter bem claro isso, né? Como é que isso está sendo levado. Então, se vocês sempre tiverem dúvidas, tá, sobre o que é frequência efetivamente, procurem, tá, esse documento. Chama Resolução 85 de 2020. Até escrevo aqui no chat. A resolução número 85 de 2020 do IFSP. Se vocês procurarem isso, vocês já vão achar... joga isso no Google, né? Vocês vão achar vários links, vários campos botaram esse PDF ali disponível. E lá está descrito certinho tudo que são os direitos de vocês, os deveres de vocês e tal. E fica bem claro o que a gente está levando em consideração e eu me guio exatamente por esse documento para não ter nenhum tipo de problema depois, tá? Mais alguma pergunta a respeito disso? Não a respeito apenas de frequência, mas a respeito desse contexto geral, da forma como a gente vai trabalhar. Tá tranquilo para vocês? Se estiver tranquilo, então vamos seguir adiante. Vou mostrar para vocês brevemente, então, apenas o que a gente tem no nosso PPC. Então, vamos lá.
Só deixa eu ver aqui se vai dar certo. Modo apresentador. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom para você. Não, vou deixar o zoom nesse tamanho, porque vou tentar fazer uma coisinha diferente. Não sei se vocês perceberam, mas o Teams mudou do semestre passado para agora, teve uma atualização. E se der tudo certo, né, se eu não estou vendendo gato por lebre aqui, vocês verão uma forma diferente de apresentar o conteúdo. Vocês estão me enxergando no cantinho e a tela atrás? Tipo, YouTuber? Sim, sim. Show. Então tá. Então, sempre que vocês começam uma disciplina, vocês ainda estão no começo do curso, tá? Então eu estou meio em modo conselhos ainda, tá? Eu acho bem bacana, isso não é um reflexo apenas de professor, tá? É um reflexo que eu acho que é muito saudável para o aluno. É muito bacana vocês olharem no documento oficial do curso, que é o projeto o projeto pedagógico de curso, PPC do curso, o que a gente tem como obrigação, o que é o nosso contrato, entre aspas, para oferecer para vocês ao longo de cada uma das disciplinas. Tá? O curso ele é organizado de uma forma que a gente parte do geral, né? O que é a formação, o que é o perfil de um engenheiro de controle de automação, define isso e a partir disso a gente vai destrinchando. Então, para chegar nesse ponto, a gente precisa ter passado por esse, aquele conteúdo. Tá? Então, ao fazer isso, a gente começa a organizar esse curso em disciplinas e cada uma das disciplinas, então, ela tem uma lógica dentro desse contexto maior. Então, por que é interessante vocês terem sempre esse reflexo de procurar olhar o que tem na ementa da disciplina? Porque ajuda vocês a entenderem o que é a formação de vocês no geral também. Então, se eu preciso ser aquele cara, ter esses conhecimentos específicos na área de engenharia de controle e automação, o que é essa parte dessa disciplina específica contribui para eu chegar lá, tá? Então, fazendo isso, eu estou mostrando exatamente o PPC do curso de vocês, tá? Então, se vocês procurarem, digitem também, né, no Google PPC, ECA e FSP HTO, vocês vão chegar lá na página do curso de vocês, clica lá no PPC, vão chegar exatamente aqui onde eu estou. E eu estou mostrando para vocês especificamente, então, a parte da nossa disciplina de geometria analítica e álgebra linear. Tá? Então, como vocês estão vendo, é uma disciplina considerada apenas teórica. Tá? Então, a gente não tem alocado laboratório de informática. Poderíamos ter, inclusive, tá? Se vocês tiverem interesse e tiverem acesso a um maquinário mínimo, aí, a gente pode, inclusive, botar algumas coisas, mostrar como é que funciona a parte computacional dessas coisas ao longo do caminho. Mas a definição básica dessa disciplina é uma disciplina essencialmente teórica, tá? Onde a gente faz as coisas meio que na mão e não utilizando ferramentas informáticas. Tá? Então, o que a gente chega, então, na parte da disciplina, que é a ementa. Então, a ementa é um resumão, né? O que é essa disciplina, o que está incluso nessa disciplina. Tá? Então, a ementa nos diz que essa disciplina aqui tem o objetivo para vocês de oferecer subsídios necessários e suficientes de geometria analítica e álgebra linear, tais como. Então, aí são aquelas palavrinhas que eu queria mostrar para vocês começarem a estar dentro desse mundo dentro do qual a gente vai habitar ao longo desse semestre. Tá? Então, a gente vai falar bastante sobre matrizes e sistemas lineares. Tá? Então, sistemas lineares estão relacionados a matrizes, mas não exclusivamente. Né? Matrizes, elas podem ser uma representação de um sistema linear específico, mas elas podem também ser outras coisas. A gente não precisa pensar necessariamente apenas matrizes como um sistema linear, e a gente vai ver isso ao longo do semestre, desde muito cedo, tá? Desde a semana que vem, provavelmente a gente já vai ter um enfoque, talvez semana que vem não, daqui a 2 semanas. A gente vai ter enfoques sobre matrizes de diferentes óticas diferentes. Além disso, a gente vai falar sobre vetores, isso a gente já começa na semana que vem. Tá? Primeiro tópico do que a gente vai estudar vai ser vetores. A gente vai estudar bastante também retas e planos, mudança de coordenadas, coordenadas cônicas e coisas derivadas dessas bases maiores que a gente tem. Então, uma vez que a gente fala de vetores e de matrizes, vocês vão começar a entender o que são espaços vetoriais. A gente vai ter esse conceito, a gente passa bastante tempo do semestre nesse conceito, deve ser umas 3 semanas mais ou menos falando sobre espaços vetoriais, especificamente sobre espaços vetoriais, e depois, quando a gente passa para outros assuntos, os espaços vetoriais, a gente sempre faz menção a isso, então é um tema bastante importante que a gente vai ver. A gente vai ver transformações lineares, a gente vai ver produto interno, autovalores e autovetores e diagonalização de operadores. Tá?
tudo isso são formas de a gente operar matrizes. Então, essas matrizes que eu mencionei, que elas podem representar coisas diferentes, desde um sistema linear até outras coisas. Essas matrizes têm propriedades que nos permitem operar sobre ela, e a gente chegar numa versão diagonalizada de uma matriz que só tenha termos em sua diagonal, permite a gente resolver e conhecer as propriedades dessa matriz de uma forma muito direta e muito clara. Então, a gente parte de uma matriz qualquer e a gente acha versões mais simples e versões fatoradas dessa matriz de uma forma interessante, que nos permitem resolver sistemas lineares de uma forma mais direta, identificar o que são os componentes principais de uma matriz, que definem o comportamento de uma matriz. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre formas de operar matrizes, tá? Então, a gente vai estudar isso tudo para quê? Para que o discente, ou seja, vocês, tenham elementos que permitam a ele dar continuidade ao curso. Então, vocês vão ver que por que essa disciplina está no segundo semestre, porque várias das coisas que vocês aprenderão nessa disciplina aqui serão ferramentas para outras disciplinas do curso. Então, a gente tem uma responsabilidade grande aqui da gente abordar de forma sólida, né, que vocês verão aqui nesse conteúdo. Então, partimos adiante para os objetivos. Então, o que a gente vai fazer com essas coisas? Primeira coisa, a gente vai aprender a operar matrizes, determinar a inversa de uma matriz. São operações importantes, tá? Mas não as únicas, né? A gente vai entender matrizes, a compreensão do que são matrizes, mais ainda do que simplesmente as ferramentas, tá? Então, a gente vai resolver problemas envolvendo sistemas de equações lineares, interpretar geometricamente o resultado de um sistema de equações lineares, tá? Então, talvez pensar essa interpretação geométrica do resultado de um sistema de equações lineares nos mostra por que a gente coloca junto essas disciplinas de geometria analítica, tá? Geometria, vocês têm pelo menos um feeling do que é, né? Tem a ver com formas, né? Então, diferentes formas geométricas, diferentes posições no espaço, entidades que têm posições nesse espaço. Então, tenho retas, triângulos, polígonos, superfícies, curvas, tem diversas coisas diferentes. Tudo isso tem a ver com geometria, né? Com formas, com superfícies e tal. Quando a gente fala dessa geometria analítica, a gente está falando de colocar esse negócio, traduzir isso em números, né? Então, eu não tenho simplesmente um triângulo. Eu tenho um triângulo com ângulos tal, tal e tal entre cada um dos seus vértices, das suas arestas, desculpa. Eu tenho uma reta que corta os meus eixos coordenados nesses pontos. Então, a gente traduz essas coisas, essas formas, essas ideias que são mais abstratas, né? O que é um triângulo, o que é uma reta, o que é um plano, traduz isso em números e coloca esses caras num espaço onde a gente consegue, de fato, visualizar, tá? Então, isso é mais da geometria analítica. Quando a gente está falando de operações lineares, né, operadores lineares, como que uma matriz transforma coisas, então o que uma matriz faz quando ela é aplicada sobre um vetor, um produto de uma matriz para um vetor, faz com que esse vetor seja operado por essa matriz. E existe, então, uma ligação entre coisas que são geométricas, né, de colocação no espaço, de representações geométricas dessas coisas, com a essência do que está acontecendo efetivamente. Então, por isso que eu digo, né, acho que é mais importante a gente entender a essência dessas transformações, e esse é um pouco o tema da álgebra linear, tratar vetores, tratar matrizes nesse contexto de operações, de transformações de espaço. A gente pega um espaço e transforma ele, muda, rotaciona, reflete, faz diversas coisas com o espaço inteiro. Muito mais do que a gente está preocupado apenas com a representação geométrica de um vetor específico sendo operado por uma matriz, tá? Mas existe um vínculo claro entre essas duas disciplinas e é por isso que elas estão juntas aqui em uma disciplina só no curso de vocês. Geometria analítica junto com álgebra linear. Então, seguindo adiante, só para a gente não estourar muito tempo, tá? A gente vai aprender a operar com vetores, determinar produto escalar, vetorial e misto entre vetores. Vetores são entidades que para as quais a gente vai ser reapresentado, vocês já devem conhecer já do ensino médio, mas a gente vai ter uma visão talvez mais completa do que podem ser vetores na semana que vem. A gente vai ver como é que a gente pode operar esses caras. Tem diversos operadores que têm significados diferentes, eles têm importância crucial para diversas disciplinas daqui para frente. Em seguida, a gente vai ver reconhecer e justificar quando dois vetores são linearmente dependentes ou independentes. É um conceito que a gente vai ver um pouco mais para frente, não vou entrar em detalhes aqui. Passando um pouco mais para conteúdos aqui nessa parte dos objetivos, conteúdos mais relacionados à geometria analítica, né? Então, reconhecer equações de retas, equações do plano, equações de cônicas. Então, determinar números e colocação no espaço de alguma coisa que a gente tem um conceito geral. Depois a gente vai calcular distâncias entre pontos, lugares geométricos das equações lineares e das cônicas, ainda dentro desse mesmo tema.
Em seguida, a gente vai compreender e aplicar conceitos de translação e rotação, desenvolver e aplicar transformação em coordenadas polares, compreender e aplicar o conceito de um espaço vetorial, obter um vetor através da combinação linear de outros vetores, verificar se dois vetores são linearmente dependentes ou independentes, que é o mesmo objetivo que estava ali em cima. Quando a gente fala de um espaço vetorial, a gente vai entender um conceito muito importante, que é a base de um espaço linear, e a gente vai entender como que um mesmo espaço linear pode ter infinitas bases diferentes, e a gente escolher uma base apropriada pode ser mais adequado para a gente ter representações matriciais mais simples, como a gente tinha falado antes, de representações diagonais de matrizes. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai resolver problemas envolvendo transformações lineares, interpretação geométrica do resultado de uma transformação linear, conhecer e aplicar o conceito de produto interno, que já estava descrito ali em cima. No produto escalar e produto interno são, podemos dizer, sinônimos, tá? Em seguida, temas muito importantes como obtenção de autovalores e autovetores. São coisas que vocês muito provavelmente não viram na vida de vocês ainda, mas são coisas cruciais para diversas aplicações que a gente vai ter. Então, conhecer o que são autovalores e autovetores nos ajuda a entender o que é a essência de uma matriz. Então, uma matriz, na hora que eu mudo uma base de um espaço vetorial, todos os números de uma matriz podem mudar, mas aquela mesma transformação linear, ela vai conservar os seus... alguma coisa que é essencial a ela, que representa efetivamente o que ela faz quando ela opera um determinado vetor. Então, ao fazer isso, a gente descobre o que são esses autovalores e autovetores, são as partes principais dessa matriz que descrevem o comportamento dela. E por isso é tão importante, tá? E, finalmente, a gente vai aprender a diagonalizar operadores lineares. Então, chegar em versões apenas com termos nas diagonais, tá? Nas diagonais. Então, a gente tem, para todos esses objetivos, a gente está destrinchado em conteúdos programáticos, tá? Então, repetem-se esses nomes, a gente não vai ver todos esses nomes agora, e a gente tem bastante conteúdo programático, tá? Como eu comentei com vocês, quando eu dei essa disciplina em forma de DP, eu não consegui vencer todos os conteúdos individuais, alguns deles eu fui obrigado a passar por cima deles, mas cada um desses temas está relacionado com aqueles objetivos que a gente tinha visto antes. Então, vocês vão ver vários nomes de matemáticos importantes ao longo desse curso. Então, vocês vão ver método de Gauss-Jordan, né? Gauss vocês vão ver em diversas coisas, já devem ter visto até em algumas coisas de cálculo, né? Talvez o matemático mais, sei lá, importante da história recente da humanidade. Então, ele também tem contribuições na álgebra linear. Vocês vão ver nomes de outras pessoas, desigualdade de Cauchy-Schwarz, tem diversas coeficientes de Fourier, então tem várias pessoas aí que vocês vão conhecer ao longo do caminho. E, além disso, outros conceitos, tá? Como a gente vai aprender como que a gente define um ângulo, como define se duas coisas são ortogonais ou não. Tem diversas coisas, a gente tem bastante campo aí para se divertir ao longo do caminho. Tá? Bibliografia básica, temos esses livros que estão listados aqui. São esses 4 livros. Livro do Boulos Camargo, Geometria Analítica, um tratamento vetorial. Livro do Lima, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Livro do Boldrini Costa Figueiredo e Wetzler, Álgebra Linear. Livro, esse mais clássico desses, provavelmente, é o Anton e Rojes, Álgebra Linear com Aplicações. E não está aqui na bibliografia básica, mas eu curto muito um autor específico que trata muito de álgebra linear, que é um professor hoje já aposentado, não sei nem se ele ainda é vivo, tá? Mas é um professor já aposentado do MIT, que é o Gilbert Strang. Vocês podem, inclusive, procurar no YouTube, tem videozinhos dele dando aulas, o curso de álgebra linear dele do MIT e tudo, e eu curto muito o jeito que ele escreve sobre álgebra linear, é um jeito bem leve, bem profundo, né? Às vezes é meio difícil de entender tudo que ele está querendo nos dizer, mas é um livro bem leve. E esse é o livro que eu quero mostrar para vocês, físico, tá? Que eu tenho ele, mas ele está encaixotado em algum lugar. Então eu vou trazer para vocês depois esses livros, os que não estão na bibliografia básica e na bibliografia complementar, mas temos livros, eu não me lembro qual deles que é exatamente, deixa eu ver se eu consigo identificar só pela editora aqui. Eu não vou conseguir identificar só pela editora. Na aula que vem eu trago para vocês, tá? Vocês estão acostumados já a utilizar a biblioteca virtual da Pearson, eu imagino, né? Então, aquela que a gente acessa através do nosso login aqui da instituição. Então, vocês têm acesso, leem apenas na tela, mas vocês têm acesso a diversos livros, milhares de títulos aí. E tem um dos livros aqui, que não sei se é da bibliografia básica ou da bibliografia complementar, não me lembro agora. Muito bom, que está disponível lá também. Tá? Eu trago isso para vocês, mostro para vocês ele na aula que vem, façam um compartilhamento de tela e mostro qual é a cara do livro, o que vocês têm que encontrar nele, tá? Então, gente, o que eu queria passar para vocês nesse primeiro encontro era um pouco isso.
né? Ficamos aí com 25 minutos antes do final oficial dessa nossa aula. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode fazer. Mas esse é o nosso compromisso, tá? É uma disciplina que tem um programa bastante extenso, assim, diversos temas diferentes que a gente vai abordar. A gente vai ter que trabalhar bastante, ralar bastante para chegar até o final disso. Mas eu espero que, se vocês estiverem sempre disponíveis e interessados em fazer uma aula bem dialogada, que não seja algo cansativo para vocês, né, toda semana passarem 4 horas comigo. Espero que possa ser agradável para todo mundo. E eu volto a reforçar, né, sintam-se bem à vontade sempre para tirar dúvidas, pedir, né, me interromper. Professor, pode explicar de novo isso? É mais importante vocês dizerem e levantarem um problema na hora que ele apareceu do que perceber um mês depois que tinham que ter feito aquela pergunta antes, tá? Então, vamos fazer essa aula o mais dialogado possível, por mais que o vídeo não fique bonito depois para as pessoas que não estão ao vivo. Vamos fazer esse curso o mais dialogado possível dentro das condições que a gente tem atualmente. E depois, se tudo der certo ao longo desse semestre, a gente se conhecer pessoalmente ainda ao longo desse semestre, aí sim a gente traz para dentro de sala de aula e daí vira baderna mesmo, né? Vocês podem me interromper o tempo inteiro, levantar a mão mesmo, e a gente faz uma aula o mais dinâmica possível, o que é uma coisa importante para as disciplinas que são essencialmente teóricas, né? Então, se a gente ficar muito assim, eu só falando e vocês só recebendo, fica uma coisa que pode ser bastante monótona, né? Então, é muito importante a gente ter essas trocas. Eu vou só fechar a minha tela aqui, a compartilhamento de tela, porque eu não estou enxergando o que vocês estão falando no chat, tá? Eu estou vendo que está entrando várias mensagens pelo celular, que também está vinculado aqui, mas eu não consigo ler elas. Então, eu vou encerrar meu compartilhamento, vocês voltarão a me ver na câmerazinha normal. E eu tento responder o máximo de coisas possíveis. E se vocês quiserem também levantar a mão para falar e efetivamente abrir o microfone, sintam-se à vontade. Então, vamos lá. Tudo certo? Sim. Qual o nome? Gilbert o quê? Estranho. Isso. Então, Gilbert. O livro que eu tenho físico, que está traduzido em português, é um livro que chama... Vou deixar aqui anotado, tá? Álgebra Linear e suas aplicações. É uma tradução acho que é da 4ª edição americana. É um livro... A 4ª edição americana já é bem antiguinha, tá? Já tem muitos anos. Não é esse que a gente vai usar exclusivamente, tá? O livro que eu vou mais... Assim, lembre-se, a gente tem 2 partes. A gente tem geometria analítica e tem álgebra linear. Para a parte de geometria analítica, eu gosto de utilizar um livro do Strang, né, me embasar no livro do Strang, mas é um outro livro que pelo menos até a última vez que eu procurei no começo do semestre passado, eu não encontrei traduzido em português, mas vocês acham facilmente ele em PDF. Não vou recomendar que vocês baixem nada de forma ilegal, mas vocês conseguem achar que o livro é uma versão... O tema é o mesmo, né? Álgebra linear, mas não é tanto focado nas aplicações mais avançadas de álgebra linear, mas sim na compreensão inicial de álgebra linear. Então, em termos de didática, ele é mais fácil de ler do que esse livro que tem em português. O livro que tem em português é um livro muito bom, é focado nas aplicações, mas muitas vezes ele já entra meio que rachando em coisas bem não complicadas, mas umas coisas bem avançadas, tá? Esse outro livro que eu vou botar o nome agora para vocês é um livro que vai mais construindo as coisas devagarzinho. Se vocês tiverem possibilidade de ler em inglês, né, eu recomendo que vocês busquem esse livro. E o nome dele é Introduction to Linear Algebra. Tá? Então, esse é o livro. Eu vou mostrar para vocês na aula que vem também. Eu compartilho minha tela, um PDFzinho dele. É um livro bastante extenso, a gente não consegue, e nem precisa, em termos de conteúdo, nosso conteúdo programático, a gente não precisa esgotar todos os temas dele, tá? Mas todos os temas principais de álgebra linear estão ali abordados e com uma parte que eu considero bem bacana, assim, uma reflexão, uma construção de compreensão da coisa muito adequada. O Janson levantou a mão. Diga, Janson. Professor, eu não consigo ver o chat. Se puder me colocar na turma lá, por favor. Eu lembro Você não está na turma? Então, tipo, eu consegui entrar aqui porque mandaram lá no grupo, né? Entendi. O link, mas eu lembro que o primeiro semestre teve alguns problemas, assim. Aí o pessoal colocou na turma assim e deu certo, entendeu? Tá. Eu acho que tem que colocar alguma coisa assim, não sei. Beleza. Eu não sei se eu fui inserido nessa turma ontem, tá? Foi um dos motivos da gente também não conseguir ter certeza que ia dar para fazer aula ontem, foi porque eu fui incluído nessa turma
tipo, 10 minutos antes da 1h30, que era o horário que a gente teria aula normalmente, por isso eu até preferi a gente deixar vocês fazerem aquela atividade de recepção que estava marcada. Então, se eu tiver poder de administrador, Janderson, eu te adiciono na turma. Assim, acabando aqui, eu já adiciono, tá? Fechou, professor. E eu queria saber, referente a esse drive aí, como é que a gente entra, porque, tipo, eu coloquei aqui drive, aí eu coloquei meu prontuário e minha senha, só que, tipo, a Não, senha do swap e tal, e eu não não consegui. esquenta. É outra coisa. Deixa eu só te mostrar. É que esse é um link. Eu vou fazer o caminho que eu tenho um pouquinho de paciência. Vou mostrar para vocês a minha tela. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, fui no Google e digitei PPC, da Engenharia de Controle de Automação de Hortolândia do IFSP. Aí vem o primeiro resultado, é esse. Cliquei lá dentro. Isso abre a parte do nosso site, que ainda está com a cara antiga, tá? Ele tem que ser atualizado, vai ser atualizado muito em breve. A gente está... Acho que vocês já perceberam, né? O site está migrando, tem algumas páginas que tem essa cara mais antiga e outras páginas que tem uma cara mais nova. Então, entrando aqui, você tem dados do curso, e se você vem em dados do curso, a gente tem projeto pedagógico do curso. Tá? Acho que dá para ver meu mouse, né? Na hora que você clica, você já é encaminhado diretamente para o Drive, tá? Então, se você entrar diretamente pelo endereço drive.ifsp, você não vai achar o PPC do curso. Eu estou só utilizando como um link. Tá bom? Ah, ok. Obrigado, professor. Nada, eu já vou colar o próprio link lá no chat. Eu sei que você não vai ter acesso ao chat agora, mas se eu conseguir te adicionar a equipe, depois você vê certinho ali o link, tá? Mas faz esse caminho, vai pelo Google mesmo. O Google te ajuda. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, vamos encerrando aqui. Eu mandei aqui no chat, tá? Depois você vê, Janderson, se der tudo certo. Se eu não conseguir adicionar você, eu peço para o coordenador do curso, o Rogério, adicionar você na turma. Tá ok. Obrigado, professor. Imagina. Então, gente, encontro marcado, semana que vem, quarta-feira, 1h30 da tarde, matéria nova, tá? Então, começaremos falando sobre vetores. O objetivo nosso na semana que vem é começar a tratar vetores. A gente vai ver, até para vocês entenderem um pouco o nome do curso, a gente vai tratar vetores das duas óticas. Eu vou pegar um livro de geometria analítica e um livro de álgebra linear. A gente vai ver o caminho, né, explicar primeiro com geometria analítica entende vetores, e depois eu vou mostrar para vocês. Lembra dos vetores que a gente viu lá pela ótica da geometria analítica? Pela ótica da álgebra linear, é uma coisa equivalente, mas eles podem ter interpretações diferentes. Então, a gente vai fazer essa comparação dessas duas coisas. Então, vemos vetores com ótica da geometria analítica, os vetores através da ótica da álgebra linear, e depois a gente passa um bom tempo só praticamente na ótica da álgebra linear, e depois que a gente retoma aqueles outros temas de geometria analítica, como equações de reta, equações de planos e tal, tá? Então, a gente vai fazer essa comparação semana que vem, então, matéria nova, vetores, e com as duas óticas, a ótica da geometria analítica e da álgebra linear, a gente vai discutir um pouco, para começar a entender a diferença dessas duas partes do nome da disciplina de vocês. Belezinha? Sim, Matheus, todas as aulas serão gravadas. Faça o esforço de estar presente aqui ao vivo, né, como eu tentei frisar bem, mas se vocês não conseguirem, elas ficarão gravadas. Assim, como eu falei para vocês, eu estou na coordenação do curso de fabricação mecânica, então, às vezes eu não consigo diretamente, né, tipo, gravei, já consigo salvar e jogar lá no Moodle direto. Então, se a aula de um determinado dia você não conseguiu assistir e não está no Moodle naquele mesmo dia, vem aqui na própria equipe do Teams que vai ficar gravadinho ali. Vocês podem achar nos arquivos da própria equipe, vocês já vão ver essa gravação. Então, isso, Daniel, essa é a versão que existe a tradução em português. Tá? Então, essa é a terceira edição americana do Álgebra Linear e suas aplicações. A quarta edição existe a tradução em português, é um livrinho com capa vermelha. E deixa eu ver se eu já achar a capinha dele aqui. Strang Linear e suas aplicações. Vamos lá nas imagens do Google, esse aqui, ó. Estou muito ansioso. Eu queria fazer aquele momento lindo de eu mostrar o livro para vocês, mas vocês já querem ver a cara dele agora, mas tá aí, tá? A cara desse que existe em português está no chat aí para vocês. Esse é o livro que tá em alguma caixa aqui de casa.
Ele é muito bom, o livro, tá? Mas talvez seja bom, além desse livro, a gente então, Daniel, esse livro em inglês, tá? Esse livro especificamente, esse que eu estou mostrando com a capa em português, aí, com o texto em português, eu comprei ele no semestre passado, estava em promoção no começo do semestre, eu paguei R$66, tá? Comprei na Amazon ele. Então, eu não sei exatamente quanto é que ele está agora, teria que dar uma conferida, mas R$66 não é um desconto, na verdade, né? A edição brasileira é bem mais barata, porque ela é impressa no Brasil e tudo. R$1.000 ele é o livro importado, né? Então vocês estão vendo como é que está o dólar flutuando, taxa de importação e não sei das quantas. Tá um absurdo você comprar livro importado, tá? Então, por isso comprei a versão nacional dele. Então a versão nacional não vai fugir muito disso, tá? Vai rolar ali uns 65, R$80, não vai fugir muito dessa faixa aí, nunca vai chegar em R$1.000, não se preocupe, tá? Mas eu paguei R$66 no semestre passado, posso mostrar o recibo para vocês se vocês quiserem. Então, se vocês tiverem interesse, né, ao final do curso ou durante o curso, vocês verem que é bacana, legal, quero ter um livro da minha biblioteca física disso, esse é um livro que eu recomendo porque já está em português também. E outro livro que é muito bacana é esse livro que eu comentei para vocês da bibliografia, que é um livro clássico, que é o livro do Anton, tá? Anton e Rorres, R-O-R-R-E-S, os dois autores. Esse é um livro bem conhecido, tá? Esse é um livro um pouquinho mais caro. Existe a versão brasileira também, mas ele deve estar ali por volta dos uns... Vou chutar, tá? Deve estar uns R$250 por aí, mais ou menos. Então, eu sei que é bastante grana para gastar num livro e tal, mas às vezes é necessário, se vocês verem que o caminho de vocês necessita que vocês consultem frequentemente esse livro, talvez seja legal, tá? Então, gente, com isso acho que a gente pode ir encerrando, tá, a aula de hoje. Foi uma aula só introdutória, acho que é legal para eu ter essa ocasião de me apresentar sem estar preocupado com hoje eu tenho que vencer tanto conteúdo e tal. Acho que é um primeiro momento bacana. Se mais alguém, além do Janderson, estiver tendo problema para acessar o chat, que não estiver na equipe, eu peço que vocês me avisem, tá? Então, se não falarem agora aqui, ou né, forem assistir a aula depois, alguma coisa assim, me avisa que daí eu tento passar esses nomes todos. Se eu não conseguir eu fazer mesmo, eu passo todos os nomes das pessoas que estão sem acesso ao chat, ou estão fora da equipe, passo para o coordenador, ele inclui, e daí todos vocês para a semana que vem já têm acesso ao chat, que eu acho que de fato é uma ferramenta importante, né? O chat, vocês ficam conversando, ficam trocando ideia aqui durante a aula, às vezes não é exatamente o tema da aula, mas vocês conseguem resolver algumas coisas, tá? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito satisfatório aqui ver essa sala cheia, 26 pessoas assistindo a aula. Fazia muito tempo que eu não tinha uma sala de alunos ao vivo tão cheia. Eu sei que a primeira semana é sempre assim, né? Minha mãe a vida inteira foi professora, se aposentou ano passado. E ela sempre falava, né? Vassoura nova, varre bem. Primeira semana, tudo vai bem, todo mundo está super interessado. Eu sei que ao longo do caminho as coisas vão se reconfigurando e tal. Mas tentem manter esse ritmo, tentem manter esse interesse de estar presente aqui. Acho que vai ser bom para todo mundo. Tá bom, gente? Vou fechando aqui. Qualquer coisa que vocês tiverem de perguntas, entrem por aqui. E ao longo dessa semana, eu vou começar a dar uma cara para o nosso espaço lá no Moodle. Tá? O Moodle ainda... Acho que poucos professores mexeram muita coisa no Moodle, porque ele ainda não estava bem preparado ainda, enquanto a matrícula estava rodando. A matrícula acabou ontem. O ajuste de matrícula acabou ontem. Então, a partir de hoje, já dá para a gente mexer um pouquinho melhor. Beleza? Gente, boa noite para vocês. Vou para outra reunião agora. Até mais, gente. Até quarta-feira. Valeu, até mais. Boa noite, Professor, boa noite. Tchau, tchau.